É esse o layout responsivo que a gente cria. E vou tirar aqui para vocês verem que é responsivo mesmo. Ok? É dessa forma. Ok? Responsivo. Sem problemas. Mesmo que quando ele faz ali a questão de revisualizar, mas ele funciona normalmente, não tem nenhum problema. Questão de visual. Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem fazer layouts responsivos aqui na Unity, de modo que eles não venham a quebrar. Que veja, o layout que a gente vai fazer é igual a este. Então, para começar com a nossa aula, eu vou estar aqui criando o UI a partir do zero, ok? Então, para criar o UI, a gente vem para cá em Canvas. Ele já criou. Aqui sempre tem que ser na aba Scene, né? A aba da cena, para a gente poder editar. Perfeito. Uma coisa interessante também boa é, ao invés de deixar aqui o game na parte da configuração da tela do jogo em Free Aspect, deixar na escala de aspecto que você quer. Por exemplo, essa 16:9 é a escala habitual dos computadores. Mesmo que o computador ou a tela venha a crescer, a tela do monitor venha a crescer, muitas das vezes fica nessa escala. Então, só vai aumentar o valor, mas a proporção, né, fica nisso. Espero que você tenha me entendido. Eu não sou muito chegado nessa questão muito da proporção e tudo mais, mas em linhas gerais é isso, ok? Vocês conseguem ver que ele coloca aí a tela de uma forma mais prática. Então quer dizer que 9 ou 16, que é a largura, 16, e 9 a altura. Então é basicamente isso. Então nessa escala aqui já é bom, porque assim quando você for criando as coisas, né, já vão ter uma boa escala, e aí quando ficar responsivo vai ficar muito melhor ainda. Então fica aí a dica. Perfeito. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar um fundo com o painel. O painel muitas das vezes é para fundo aqui na Unity, e eu gosto de fazer o seguinte: tirar aqui a textura, né, padrão que ele coloca, a cor ou a imagem padrão que ele coloca ali. Eu prefiro deixar em none para eu poder deixar mais, como é que posso dizer, flat, né? Se vocês perceberem, eu fiz aqui, né, na parte passada em flat. Gosto muito do flat, dá um efeito muito bom. Então vou deixar aqui com a cor branca. Outro detalhe, é bom sempre, questão de responsividade, é bom vocês terem atenção com as âncoras. O que é uma âncora? As âncoras são basicamente essas, como é que posso dizer? Eu não sei que espécie de coisa seria isso. Seria uma espécie de alfinete, ok? Uma espécie de alfinete, sim. Espero que eu esteja correto na minha. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Eu vou dar um Ctrl Z para estar como estava antes, ok? 100% branco. E aqui eu vou colocar um botão dentro do meu do painel, né? Do painel que eu criei aqui. Vou chamar esse painel de background, né, para o fundo. É interessante sempre dar um nome em inglês, ok? E assim também melhorar o seu próprio inglês. Então é importante fazer isso. É interessante, posso dizer. Vou colocar também aqui sem imagem, né? None. Ou quando vocês tiverem uma imagem personalizada, imagina, você já tem um fundo específico para os botões, ou você já tem um fundo específico para o background. Aí sim, você pode usar a imagem que você tem. Agora a imagem padrão da Unity meio que não fica boa. Eu vou mostrar porque que eu não gosto. Seguinte, onde é aquela imagem? Venho para cá. Essa imagem, se vocês prestarem atenção, tem primeiro essa linha. Nada contra a linha, nada contra coisa.
Em algum momento pode até ser útil, mas muitas das vezes não me agrada. E vocês podem notar aqui, meio que pixelizado assim, então o flat é melhor. Eu penso assim, vocês podem ter uma ideia contrária, né? Não é nenhum problema. Eu gosto dessa forma. Perfeito, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aqui em branco. E para dar um efeito de fundo, ou mesmo de, como é que chama? Um efeito de... Como é que é a palavra? Um efeito de sombra. Eu vou criar aqui uma imagem por cima. Então, venho para cá, UI Image. E essa imagem, eu quero que ela esteja no tamanho exato. Então, basta eu usar aqui as âncoras, definir o tamanho máximo que é do botão e zerar aqui a escala do objeto. Ela já vai estar do jeito que eu quero. Então, eu quero deixar com uma cor meio escura, né? E o que eu vou fazer? Seguinte, aqui existe meio que uma espécie de estrutura. O que está acima é o que está com o tamanho maior, né? Imagina, eu vou ter que fazer o oposto, né? Colocar aqui e mudar a cor do próprio botão, né? Colocar para preto a cor do botão, a cor da imagem em branco. Então, qual é o gatilho aqui? O seguinte, no canvas da Unity, o que estiver por cima fica por trás, ok? Eu espero que você tenha entendido isso. E depois, mais tarde, vou explicar também a questão do layer, né? Existe a questão das camadas, do que está à frente do outro. Aqui a parte do sorter, né? Order, que é você definir a que camada esse canvas está. Só que isso é só para o canvas e também para os objetos quando a gente está a fazer jogos 2D, etc, etc. Mas vamos deixar isso por enquanto, a gente está a tratar sobre responsividade. Então, isso também é algo afim, que é basicamente o que estiver por trás, é isso que está por cima. Ok? Se você tem aqui algo na hierarquia por cima, normalmente vai estar por trás, e o que estiver por baixo vai estar à frente. Ok? É isso. É meio que uma inversão ali. Mas é exatamente isso. Com a prática vocês já entendem, testando também, vocês já percebem o que eu estou a dizer. Perfeito. Então vocês conseguem ver aqui o botão. Eu vou mudar aqui a letra. Vou estar colocando auto size. Por que eu coloco o auto size? O auto size é mesmo para dar o efeito de ir reduzindo quando a gente for mexer. Isso é muito importante para a questão de responsividade. Eu vou deixar ali o valor mínimo, porque temos o valor máximo e o valor mínimo, né? E ele vai ajustar o valor entre esses dois limites, máximo e mínimo. Então eu vou colocar aqui o valor de 2 pixels, ok? Muito baixo. Vocês conseguem ver que não ficou muito bom, né? Claro, o tamanho normal do botão não vai ser esse. Além do mais, deixa eu só fazer um Ctrl Z para mexer aqui no tamanho do botão. Além do mais, nós vamos fazer algo para que fique sempre responsivo e nunca extrapole as margens para que o botão não fique feio. É isso que eu vou ensinar para você. Então, veja, aqui eu vou colocar 2 pixels e vou colocar aqui nesse nível, ok? Quer dizer, a imagem, a image, aqui eu vou chamar ela de vou chamar de backup mesmo, backup de background, sei lá. Estou a colocar esse nome só para diferenciar, mas o backup seria o background, mas é isso. Vou colocar assim a imagem e vocês veem que o texto agora está por dentro da imagem. Se eu vir para o backup e fazer alguma alteração, é o texto que muda. Vou voltar ali só para mesmo para explicar aqui para vocês. E depois, o que é que acontece? Questões de responsividade, como eu disse, tem muito a ver com as âncoras. Vou deixar por enquanto o nosso botão e vou fazer o seguinte, vou criar aqui um botão diferente, né? Deixa eu lá criar aqui um botão.
Para quê? Para vocês poderem ver a diferença do nosso botão responsivo e outro botão não responsivo. Então aqui eu vou colocar o botão R, que é basicamente o botão que vai ser responsivo, e o botão que não vai ser responsivo. Então o botão que não vai ser responsivo eu vou colocar aqui de uma forma bem aleatória, só coloquei. E o botão responsivo é este, o nosso. E o que, como eu disse, o botão responsivo, para a gente ter responsividade aqui nesse caso, o tamanho dele obedecer aquilo que a gente quer, ou mesmo ficar do jeito que a gente quer, de modo que quando o tamanho da tela mudar, o botão ainda assim fique de acordo com a forma que a gente deseja, ou pelo menos não saia da posição, ou pelo menos também não fique de uma forma desorganizada. Nós temos que usar as âncoras. As âncoras são esses alfinetes que eu falei aqui, espécie de alfinetes. Vocês podem melhor dizer aí nos comentários o que vocês acham que as âncoras são. Posso classificar como alfinetes, ok? Então, tem aqui, eu coloco aqui, já aqui para o nosso botão. Vocês podem ver, coloquei. Até aqui está tudo bem, por quê? Porque se a tela ou o tamanho da tela padrão ou inicial, desde o início que a gente criou os botões, não tem nenhum problema. O problema começa quando a tela muda. Eu vou colocar aqui. Vocês vão conseguir perceber o que vai acontecer se eu ir alterando a tela, ok? Vou alterando. Vocês percebem que ao passo que o nosso botão responsivo, ou mesmo ao passo que a tela muda, o nosso botão responsivo vai se ajustando e o botão não responsivo fica do jeito que ele está e muitas das vezes já começa a cortar a tela, ok? Então esse é o grande problema aqui quando você não usa as âncoras. As âncoras realizam esse serviço de posicionar o botão. Nesse caso o botão fica exatamente aí. Imagina, a tela está ficando pequena, dependendo do celular, né? Celular, dispositivo, etc, etc. A tela vai ficando pequena e o botão está ali intacto. Ali intacto, o botão vai ficando pequeno. Pese embora existem detalhes ali que já estão começando a incomodar, né? Vocês conseguem ver ali. Claro que não existe uma tela tão pequena assim, mas isso já é em questões de simples, né? Trocas simples de tela. Vamos supor um dispositivo A e um dispositivo B. Então essa troca simples, muitas das vezes as telas, os monitores não são tão diferentes, mas por teu jogo não estar pronto, seu jogo não está organizado nessa questão aí, automaticamente vai bugar. Tenha certeza disso que vai bugar. Então tenha atenção com as âncoras. E eu vou passar aqui algumas dicas com elas. Eu já não preciso do botão ali sem âncoras, ou mesmo com âncoras não segmentadas do jeito correto. Então temos aqui dentro aqui do botão, também nós temos que ver as âncoras. As âncoras vão ser úteis em todas as camadas. Como é que eu posso dizer? Pensa assim, dentro do botão é uma camada, fora do botão é uma outra camada. Temos o background, o que está dentro do background está em uma camada, né? O que está dentro do background? Está o botão. Então o botão está dentro de uma camada e dentro dessa camada nós temos que definir as âncoras. Como é que as âncoras vão ser? As âncoras têm duas formas que a gente pode definir elas de modo inteligente, né? Existe a forma de centralização e a forma de, como é que posso dizer, conter toda a âncora, ok? A gente definir as âncoras nos limites do objeto, no tamanho exato daquele objeto, daquele botão, da imagem, etc, etc. E também tem a forma de centralizar. Seguinte, perceba o que eu vou fazer aqui. Imagine esse botão, nós estamos na camada do background, certo? Estamos na camada do background. Temos aqui a camada do... Eu disse dessas duas maneiras. De conter, as âncoras conterem um objeto e as âncoras centralizarem o objeto. Quando é que a gente usa as âncoras centralizarem o objeto? Nós usamos as âncoras centralizarem o objeto quando a gente quer que as âncoras, ou mesmo que o objeto, sempre esteja atrelado a uma posição específica.
O objeto até pode se afastar, pode ir para um outro lugar, mas ele sempre está atrelado a uma posição fixa. Imagina quais são os momentos que a gente precisa disso. Quando a gente, por exemplo, tem um botão aqui de power, ou mesmo um botão para dar pause, né? Aqui por cima, aqui no canto superior. Então você vai usar as âncoras assim para o canto superior, né? Mas embora não neste exato momento. Aqui, por exemplo, esse botão. Se eu colocar aqui, vocês vão ver que esse botão sempre vai estar atrelado ali. Por exemplo, venho para cá. Vocês perceberam, a tela cresceu, ele não foi para o centro, ele foi mais para esse lado, né? Foi para o canto superior. Vou deixar a tela aqui com o tamanho padrão. Se eu colocar no centro, vocês vão perceber que mesmo que cresça, ele está sempre colocando ali no centro. Como eu disse, em função daqui do background, ok? É exatamente isso. É aí quando a gente usa as âncoras dessa forma centralizada, quando a gente quer que o objeto sempre esteja em função de uma posição. Agora, quando a gente quer que o objeto esteja em função do próprio tamanho do objeto, quer dizer, ao passo que a tela cresce, o objeto cresça, ao passo que a tela se reduza, faça qualquer coisa, o objeto mantenha o seu tamanho original. Nós já vamos conter as âncoras, nesse caso, fazer as âncoras ficarem assim, né? Ficarem com o tamanho inicial dele, ok? E aqui eu já quero apresentar uma solução, ok? De um asset que eu criei. O nome do asset é Adaptative UI, que é basicamente para facilitar esse processo de mexer as âncoras. Seguinte, imagina se a gente tivesse vários botões aqui. Isso seria um trabalho muito grande. Então, por conta disso, eu criei esse asset para facilitar. É bem simples. Eu vou deixar aí na descrição o vídeo. Provavelmente você vai poder ter acesso e entender mais ou menos como é que ele é. Eu tenho aqui o repositório do GitHub que eu criei. Então, basicamente é isso. Vocês vêm para cá, podem fazer o clone do repositório, baixar o repositório através do arquivo zip e depois importar no vosso projeto. O nome é Adaptative UI System. Basicamente é para adaptar de forma simples essa questão mesmo das âncoras. Por que isso é útil? Ou para que esse asset que eu criei serve? Né? Ele serve para facilitar esse processo de mexer com as âncoras. Em algum momento vocês vão perceber que as âncoras meio que incomodam, né? Ir mexendo aqui manualmente. Imagina, você tem muitos objetos e é difícil às vezes estar a mexer sempre. Tem momentos que você quer ser mais rápido e você tem muitos objetos. Então o que isso vai fazer? Ou o que o asset faz? O asset permite que você simplesmente posicione os objetos onde quer que eles vão estar e ele depois adapte as âncoras na questão do tamanho, né? Do tamanho do objeto. Agora, no caso de ser necessário fazer aqui em algum ponto, seja superiormente, inferior, já vocês podem usar aqui os presets da Unity, ok? Mas embora eu vou vir fazer uma atualização nisso agora que falei, percebi que é necessário. Okay? Provavelmente em breve eu vou fazer isso. Então, deixa só mostrar aqui como é que ele funciona. Tenho aqui, eu já importei o Adaptative UI System, que é esse asset que eu criei. Então, simplesmente, tem dois tipos. Temos o Auto Anchor e temos o UI Auto Anchor Manager. Esse UI, ele permite fazer com vários objetos, né? Existe um momento que existem muitos botões, muitas coisas assim. E você precisa que estejam com o tamanho ideal da âncora. Então, usa aqui o Auto. Por exemplo, como eu estou aqui a fazer, só quero dar um Ctrl Z. Ok, como eu estou aqui com o botão, eu vou fazer aqui o layout todo, vou fazer o layout todo e vou mostrar aqui exatamente como é que vocês podem usar o Adaptative para vários objetos. Quando for um objeto, é bem simples, é só
Deixa eu abrir aqui. É só pegar o Auto Anchor, arrastar para o objeto, né? O objeto aqui nesse caso não está ancorado com o tamanho máximo. Eu arrastei. Não captou. Arrastar aqui para o objeto. Uau. Arrastem para o objeto. Por que não está a aceitar? Ok, agora aceitou. Eu não estava a arrastar muito bem. Então, entrou o script e só vir para cá e clicar em Fix Anchors. Depois de clicar em Fix Anchors, ele vai colocar no tamanho exato do objeto. E aí já está. Com Auto Anchor é só isso. Vir para cá. Embaixo tem a opção Fix Anchors, que é a opção para organizar as âncoras. Agora, como eu disse, no caso de ter vários objetos, eu venho e duplico aqui botões, né? Duplico. E depois eu vou definir, por exemplo, aqui esse é o botão Start. Outra coisa, existe uma fonte que eu gosto bastante. Infelizmente ela não está aqui, eu vou ter que importar ela. Eu gosto muito da questão como é que diz? Depois eu importo. Por enquanto eu vou deixar assim. Eu gosto muito da questão do UI. Por algum tempo, vou dar aqui o nome de Quit. So, enquanto eu vou falando, por algum tempo eu ia estudando sobre isso. Uau! Com o Auto ele já faz o fix para nós automaticamente. Uau! Entretanto, eu depois vou desorganizar e depois mostrar para vocês como que vocês podem fazer utilizando o Auto Manager, ok? Então, como eu disse, eu por algum tempo estudei sobre design e gosto muito de um design flat, né? Eu gosto muito do flat. Settings, ok? Perfeito. Tá aqui os settings, ok. Vou arrastar a fonte que eu gosto. Gosto muito de uma fonte. Só um momento eu já trago a fonte. Então, essa é a fonte. Deixa eu importar aqui. Eu importei a fonte esta. O nome dele é Bebas. Gosto muito dessa fonte. Acho ele muito interessante. Eu vou estar aqui. E já aproveito e ensino para vocês algo interessante, que é vir aqui para criar suas próprias fontes personalizadas com o TestMesh Pro. Que é só vir para cá em Windows, vir em TestMesh Pro, Font Asset Creator, que ele vai criar o asset, o asset da fonte, né? Como é que chama? Como é que diz? O TestMesh Pro precisa de um asset para criar o Atlas, o mapa de caracteres ali e tudo mais. Salvar. Bebas. Então já está feito. Eu gosto muito dessa fonte e vou colocar aqui nos botões. Fica com um design muito bom. Ok, vou e venho para cá. Bebas. Ok? Como vocês podem ver. Ficou bom, pelo menos eu gosto desse visual, dessa fonte. E desse jeito. Aqui já tem um Auto Anchor. O Auto Anchor já está a fazer o trabalho. Ok? Ele automaticamente ajusta depois de clicar a opção Fix. Mas eu vou remover o componente. Também, quando vocês já tiverem pronto, vocês podem remover o script. Só que, para resolver isso de uma forma mais prática, o próprio... Deixa só, vou colocar as âncoras de forma aleatória, nesse caso todas estão para o centro. Vocês perceberam que automaticamente eu mudei a questão das âncoras. Ele automaticamente mexeu um pouco no tamanho. Eu vou dar um Ctrl Z para vocês perceberem, viram? E agora eu vou mudar para a questão aqui do centro. Ficou assim. Então, elas influenciam diretamente na questão visual dos objetos. Então, vou pegar aqui o UI Auto, que é basicamente isso. Eu vou copiar e colar aqui para cima. Na questão do Auto Manager, você tem que colocar ele no objeto pai
e os objetos filhos, nesse caso, sejam qualquer coisa que tenha imagem, né? As categorias são essas. Imagem, botões, texto e texto Mesh Pro, que é o texto da Texto Mesh Pro. Ele vai ajustar, ok? Ele vai ajustar de modo a ficar com as âncoras ocupando o tamanho do objeto, certo? Então é exatamente isso. Eu vou deixar marcado. É interessante vocês desmarcarem o que não tiver, mas eu vou deixar marcado aqui os botões. Isso, ok? Então eu venho para cá, clico aqui na opção Fix Anchors and Child, ou Children. Desculpa, não é Child, é Children. Se bem que são os objetos filhos, ok? Para as crianças. Então ele vai fazer aqui o ajuste e já fez, né? Vocês percebem? É com esse intuito que eu criei o asset. Vocês podem baixar e qualquer sugestão de melhoria deixem nos comentários. Se vocês quiserem também podem fazer pull requests lá no Git, no repositório, que oportunamente eu vou estar vendo, respondendo e aceitando os vossos pull requests ou sugestões ou melhorias. Estejam livres, né? Eu estou aqui aberto para isso, para que vocês possam contribuir também no projeto. E é isso. Estou muito feliz. Espero que você tenha entendido. É esse o layout responsivo que a gente cria. E vou tirar aqui para vocês verem que é responsivo mesmo. Ok? É dessa forma. Ok? Responsivo. Sem problemas. Mesmo que quando ele faz ali a questão de revisualizar, mas ele funciona normalmente, não tem nenhum problema. Questão de visual. Então espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido como fazer layouts responsivos aqui, ok? Então é isso.